Olá, meus curiosos, sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. No vídeo de hoje vou te contar 3 relatos reais sobre objetos amaldiçoados que assombram até hoje. Você já parou para pensar que alguns objetos podem carregar consigo uma energia obscura? Não falo apenas de superstições ou lendas urbanas, mas de itens que, por onde passam, deixam um rastro de tragédia, mortes e loucura. Hoje você vai ouvir 3 relatos que parecem simples histórias, mas cada detalhe, cada coincidência, faz essas histórias parecerem maldições vivas. Então feche a porta, apague as luzes e se prepare para entrar no mundo dos objetos amaldiçoados. O primeiro relato de hoje se chama O Espelho da Fazenda. Tudo começou no interior de Minas Gerais, numa fazenda antiga, isolada e esquecida pelo tempo. O lugar já era estranho por si só. Paredes de adobe, chão rangendo e cada passo uma sensação de frio constante no mesmo calor. No quarto principal havia um espelho enorme com moldura de madeira entalhada. Diziam que ele foi trazido da Europa no final do século XIX, mas a família jurava que ninguém conseguia dormir em paz quando o espelho estava virado para a cama. A da família começou a relatar que via vultos dentro do vidro do espelho. Ela dizia que, quando olhava fixamente, sua imagem demorava a se mexer, como se fosse outra pessoa. Uma versão dela que a encarava com ódio. Com o tempo, pesadelos se tornaram comuns. Gritos eram ouvidos do quarto, mas quando a porta era aberta, só havia silêncio. Até que numa madrugada, a jovem foi encontrada sem vida, caída diante do espelho, com os olhos arregalados e expressão de puro terror. Depois disso, a família cobriu o espelho com um lençol e o trancou no porão. Décadas depois, herdeiros venderam a fazenda, e o novo dono, curioso, retirou a peça do esconderijo e levou para a cidade. Não demorou muito para acidentes estranhos acontecerem. O homem sofreu um grave acidente de carro. A sua esposa teve crises de insônia e paranoia. E um dos filhos alega ver gente morta sorrindo dentro do vidro. Hoje ninguém sabe ao certo onde esse espelho está. Alguns dizem que foi vendido em um antiquário de Belo Horizonte, outros que foi destruído. Mas você sabe como essas histórias funcionam. Coisas assim nunca desaparecem de verdade. Gente, agora eu fiquei pensando aonde esse espelho está. Se realmente ele foi destruído e saber como ele é, né? Pra gente já não comprar ele de jeito nenhum. O segundo relato de hoje se chama A Cadeira da Morte. Esse caso aconteceu no interior do Paraná. Uma pequena cidade no norte do estado guardava uma lenda urbana que parecia exagero, até os jornais começarem a noticiar mortes estranhas. Tudo girava em torno de uma velha cadeira de balanço. Ela estava na varanda de uma casa simples, pertencente a um senhor já idoso, solitário e de poucos amigos. Os vizinhos comentavam que todas as noites ele ficava sentado nela por horas, murmurando palavras em uma língua que ninguém entendia. Quando o velho morreu, a casa ficou abandonada. Mas a cadeira permaneceu no mesmo lugar, e foi aí que começaram os relatos. Quem se atrevia a se sentar naquela cadeira dizia ouvir vozes sussurrando no ouvido, como se alguém estivesse bem atrás. O ar gelava e uma sensação de que algo agarrava seus ombros era inevitável. O primeiro caso fatal foi de um adolescente que, rindo da história, se sentou na cadeira durante uma aposta. 2 dias depois foi encontrado morto no próprio quarto, sem sinais de violência. O laudo médico nunca explicou a causa de sua morte. Aos poucos, a fama cresceu.
Motoristas que passavam pela frente da casa juravam ver a cadeira se movendo sozinha, e sempre que alguém ousava se sentar nela, a tragédia vinha em seguida. Um infarto súbito, um acidente inexplicável, um desaparecimento sem rastros. A população, aterrorizada, tentou queimar o objeto, mas estranhamente a madeira não pegava fogo. Por fim, a cadeira foi jogada em um rio próximo, na tentativa de se livrar dela. Anos depois, pescadores afirmam ver, em noites de lua cheia, a velha cadeira boiando sozinha, como se ainda estivesse esperando sua próxima vítima. Terceiro relato de hoje, o quadro da criança que chora. Já arrepiei só de ver que é de criança, ai meu Deus. Esse último relato se espalhou pelo Brasil nos anos 90. Era sobre uma série de quadros muito impopulares, pinturas de criança chorando. Vendia em feiras e lojas de decoração. O detalhe é que entre os colecionadores sempre circulava um aviso: não coloque esse quadro em casa, ele atrai a não graça. Uma família de São Paulo ignorou esse boato. Compraram um quadro barato, achando bonito e inocente. Na primeira semana nada aconteceu, mas logo começaram os problemas. Lâmpadas queimando repetidamente, o cheiro de queimado na sala e a sensação de que a criança pintada os observava de verdade. Então, numa noite, um incêndio devastou parte da casa. E o estranho, os bombeiros encontraram o quadro intacto, sem nenhuma marca de fuligem, enquanto todo o resto havia sido destruído. A família então se livrou dele imediatamente, mas relatos semelhantes vieram de várias partes do país. Casas que pegaram fogo sempre quando os quadros intocados. Gente que jurava ouvir o choro de criança à noite, vindo da parede, com o quadro estava pendurado. O mistério aumentou quando boatos surgiram de que o pintor original teria feito pacto com forças obscuras para que suas obras fossem vendidas em massa. Se é verdade ou não, ninguém sabe, mas até hoje quem tem um desses quadros escondidos em casa dificilmente conta a história em voz alta. Tenho ouvido falar em histórias assim. Tem até uma história de um quadro que de um quadro desse, que é a criança chorando, quando você vira o quadro ao contrário, é como se um lobo estivesse comendo a criança. Então, assim, é bem terrível essas coisas, gente, de verdade. Eu não sei o que se passa na cabeça da pessoa pra querer comprar um quadro desse, né? Por que você quer comprar um quadro de uma criança que tá chorando? Só porque é de um pintor famoso, sabe? As pessoas também não pensam, né? Não pensam. Essas histórias trazem espelhos que aprisionam almas, cadeiras que levam seus donos à morte e quadros que sobrevivem às chamas. Os objetos amaldiçoados carregam uma energia que desafia qualquer explicação lógica. Afinal, são apenas coincidências? Ou existe algo de verdade sombrio impregnado neles? Eu sempre penso, gente, mesmo que o objeto seja lindo, você precisa saber a origem dele antes de levar para sua casa, para o seu lar, porque realmente pode ser um objeto que traga destruição. E agora eu pergunto para você: você teria coragem de manter um objeto amaldiçoado dentro da sua casa? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, e se algum disso já aconteceu com vocês, deixa aqui nos comentários também. Se você chegou aqui e quer mais vídeos como esse, não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho. Esse foi o vídeo sombrio de hoje e te espero para o próximo conto.